Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo falando. Como vocês devem ter visto no livro, né, as três variáveis que são pressão, que está aqui, a pressão, a temperatura, né, que pode ser Kelvin ou graus Celsius, e o volume são as três variáveis de estado. O conjunto dessas três variáveis que nós precisamos conhecer definem o estado de um gás, tá? E a gente vai tentar entender a partir de um modelo, que é um modelo chamado de gás ideal, e a gente vai tentar entender como esses fenômenos que eu acabei de citar acontecem. Vamos tentar explicá-los. Bom, primeiramente é o seguinte, vamos falar então da pressão, primeiro da pressão. A pressão é uma força que alguma coisa exerce sobre outra. Então, por exemplo, quando eu aperto alguma coisa, eu estou fazendo pressão nessa coisa. Quando eu pego, por exemplo, uma esponja e eu aperto essa esponja, eu estou fazendo uma pressão sobre essa esponja com as minhas mãos. Tá? Quando eu abraço uma pessoa, eu aperto essa pessoa, né? Eu estou fazendo uma pressão nessa pessoa. Tá? Então a pressão ela é uma força, tá certo? Ela pode ser expressada em ATM ou em Pascal. Tá? ATM seria a quantidade de atmosferas. Por incrível que pareça, às vezes vocês acham que não, mas a pressão que a gente sente ao nível do mar, por exemplo, que é de uma atmosfera, é o equivalente a todas as camadas de ar que estão em cima das nossas cabeças. Se você entra numa piscina, vamos dizer, imagine uma piscina bastante funda e você vai descendo nessa piscina. Quanto mais você desce nessa piscina, você vai sentindo uma pressão mais forte. Tá? Então, por que você sente essa pressão mais forte? Seria as camadas de água que estão em cima da sua cabeça, ou seja, a coluna de água que está em cima de você. Aquilo está fazendo um peso sobre você. Quanto mais fundo você vai nessa piscina, mais água tem em cima de você e mais ela te aperta lá no fundo. Tá? Então, isso é a pressão. Tá? E Pascal significa Newton por metro quadrado. Seria uma força aplicada em uma área. Tá? E o volume, né, o volume de um gás, por exemplo, um gás, como vocês já devem saber, o gás ele ocupa todo o espaço disponível que ele pode se espalhar. Tá? Então, quando você fala por exemplo, quando você pega um perfume e você abre em uma sala, com o passar do tempo, em todos os cantos dessa sala, quem estiver ali presente, em diferentes pontos dessa sala, vai sentir o cheiro desse perfume, porque ele vai se espalhar por toda a sala, tá certo? Então, o volume de um gás é o volume do recipiente aonde ele se encontra, certo? E a temperatura seria então a medida média, né, desse gás, a medida da temperatura do gás é medir indiretamente a energia cinética ou a energia de movimento de cada a média, né, de cada partícula dentro desse gás. Tem um outro gráficozinho nessa simulação aqui para vocês verem. Olha só, a temperatura aqui nesse momento é de 300 Kelvin e a pressão é de 17 atm. Faça o seguinte exercício. Foque a sua visão em uma única partícula. Você vai observar qualquer partícula que você estiver observando ali, escolha uma delas e foque nessa e observe o movimento dela. Ela vai se mover em linha reta, né, numa trajetória retilínea uniforme, até que ela se choque ou com outra partícula ou com a parede do recipiente, tá certo? E se você olhar o todo, você vai perceber que tem partículas que estão numa velocidade maior e outras que estão numa velocidade menor, tá certo? Então, a temperatura ela está diretamente relacionada com a energia cinética média dessas partículas. Então, se você pegar, por exemplo, ali, se você fizer uma média, cada partícula vai ter uma velocidade, tá? E a velocidade está relacionada com a energia cinética, esse movimento dentro do recipiente, tá? E a pressão também é resultado disso, porque o gás está fazendo uma força para fora do recipiente, tá? Então, o que acontece? Se você fizer uma média
cada partícula vai ter uma energia cinética, tá certo? Se você fizer a média dessas energias cinéticas, então você vai ter uma energia cinética média que vai estar diretamente relacionada à temperatura. Quanto maior a média de energia cinética, maior vai ser a temperatura. De maneira que a energia cinética vai ser igual a uma constante vezes a temperatura, porque elas são diretamente proporcionais, tá certo? Para a gente entender melhor a temperatura, eu fiz o seguinte, agora eu coloquei menos partículas aqui nesse recipiente, tá? Para vocês observarem mais claramente a diferença de velocidades. Vamos ver, temos partículas as roxas ali, que elas são maiores, né? E tem as partículas vermelhinhas que são as menores, tá? Então perceba que elas estão mais rápidas, eu fiz uma mistura de gases aqui, né? Então elas estão bem mais rápidas porque eu tô numa mistura de gases a 300 Kelvin. 300 Kelvin é 27 graus Celsius, tá? Porque a temperatura em Kelvin, 0 graus Celsius seria 273 Kelvin, tá? Então só você somar ali 273 mais 27 que daria ali os 300 Kelvin. Bom, então o que acontece? A temperatura é uma medida indireta da energia cinética média das partículas. Média por quê? Observe a diferença de velocidade das partículas vermelhas. A gente tem duas ali que estão bem rápidas e uma que está mais devagar. E a gente tem... e a energia cinética também está relacionada com a massa, tá certo? Então, para que duas partículas tenham a mesma energia cinética, duas partículas de massa diferente, elas têm que ter velocidades diferentes. Então, uma partícula que é menor, ela tem que estar mais rápida para ter a mesma energia cinética de uma partícula mais pesada, tá? Então, o que acontece ali? Observe que elas têm velocidades diferentes, têm massas diferentes, tá? Mas na média, né, você faz uma média das energias cinéticas e multiplica por uma constante K e você vai chegar na temperatura. Muito bem, depois de ter explicado para vocês sobre a definição de temperatura, pressão e volume, agora vamos falar sobre as transformações que acontecem. Primeiramente, vamos fazer uma transformação que é chamada de isotérmica, tá? Então, eu vou manter a temperatura do sistema igual do início ao fim da minha transformação e eu vou variar o volume e avaliar o que acontece com a pressão quando eu vario o volume, tá? Então, primeiramente, nós temos aqui o quê? O meu recipiente está com um determinado volume, tá? Onde a largura do meu recipiente aqui embaixo é de 10,0 nanômetros, tá certo? Então eu vou variar. Primeiro eu vou aumentar o volume e avaliar o que acontece com a pressão. Veja, primeiro, a temperatura ela tem que se manter ali de 300 Kelvin ou 27 graus Celsius, tá? Vou deixar ali em graus Celsius por enquanto. E a pressão ela está ali ó, em 17,6, 5 está variando um pouco, né? Mas está em torno de 17 atm e 1.700 e alguma coisa kilopascal, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o volume e eu vou avaliar o que acontece com a pressão. A pressão reduziu, tá vendo? O que aconteceu? O gás que está ali dentro, ele está fazendo uma força de dentro para fora, ele está forçando as paredes do recipiente, né, de acordo com a sua energia cinética, com as suas trajetórias ali de todas aquelas partículas, está fazendo uma força de dentro para fora do recipiente, tá? E quando você aumenta o tamanho do recipiente, o volume do recipiente, essas partículas elas vão se distribuir melhor, vão ter mais espaços para se locomover, portanto a força que elas vão fazer de dentro para fora do recipiente vai ser menor. Tá? Então, observa agora a pressão que está em torno de 12 atm, tá? E eu vou reduzir o tamanho do recipiente ainda mais. Vou reduzir agora, tá? Então veja, agora as partículas estão mais apertadas, tá? E a temperatura continua a mesma, 27 graus Celsius. É uma transformação isotérmica. Durante a transformação eu não variei a temperatura. Então o que aconteceu com a pressão agora? Ela foi de 11 para 35, ali em torno de 35 atm ou 3.500 e alguma coisa kilopascal, tá certo?
Então, por que que isso acontece? Porque agora as partículas do gás dentro desse recipiente vão ficar mais apertadas, então elas vão fazer mais força de dentro para fora do recipiente. Esse experimento foi feito ali em torno de 1660, né, 1662, por Boyle, e 14 anos depois pelo físico Edmund Mariotti. Tá? Então, por causa desse experimento, né, os resultados que eles chegaram, esse comportamento dessa transformação, essa variação da pressão em função do volume numa temperatura constante, foi chamada de lei de Boyle-Mariotti. Eu vou demonstrar para vocês agora e mostrar a relação matemática que existe entre pressão e volume em uma transformação isotérmica. Tá? Então, agora a gente vai falar da transformação isotérmica. Para isso, a gente vai fazer o seguinte experimento, né? Analisando uma outra forma o que a gente já viu naquela outra parte do vídeo. Né? Bom, primeiro vamos fazer o seguinte. Temos ali uma seringa, onde o bico dessa seringa está vedado, tá certo? Vamos fazer dois experimentos. No primeiro experimento eu vou empurrar o êmbolo para baixo, tá certo? Quando eu empurro o êmbolo para baixo, acontecem duas coisas. Aqui dentro tem um ar confinado, tá certo? O ar que está aqui dentro, ó. Vou marcar aqui ar. O ar que está aqui confinado, o que vai acontecer? O volume de ar aqui confinado, lembra que o volume é o volume do ar ali dentro, o volume do gás que está ali dentro, é o volume do recipiente que ele ocupa, né? Então o gás ele vai ocupar todo o espaço ali dentro da seringa vai ser ocupado pelo gás. Então o que vai acontecer com o volume quando eu empurrar o êmbolo? O volume vai reduzir, tá certo? O volume vai reduzir. E aí o que vai acontecer? Quando você empurra o êmbolo, você sente o gás empurrando o seu dedo contra, tá certo? O gás está fazendo uma pressão contra o seu dedo. Então acontece que a pressão aumenta, tá certo? Então, quando o volume diminui, a pressão aumenta. Olhando o gráfico aqui embaixo, ó, seria nesse ponto que eu estou marcando aqui. Ó, você tem um volume baixo e uma pressão alta, tá certo? Agora eu vou fazer em azul o experimento contrário, tá? Agora eu vou pegar do jeito que a seringa está aí, eu vou dar uma puxada no êmbolo, tá certo? Quando você puxa o êmbolo, o volume do gás ali dentro, tá, vai aumentar, o volume vai ser maior, certo? E aí você vai sentir o quê? Você vai sentir que o ar que está dentro da seringa começa a puxar o êmbolo de volta para onde ele estava, para o ponto de equilíbrio, tá? Então o que vai acontecer? A pressão diminui, certo? Então, aqui nesse gráfico aqui embaixo, o que a gente pode ver? Um volume maior, uma pressão menor, tá certo? Com isso, o que a gente pode concluir? A gente conclui que pressão e volume são variáveis inversamente proporcionais, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que a pressão, aí a gente utiliza aqui um alfa para dizer que ela é inversamente, tá, proporcional ao volume, tá certo? E aí, o que acontece? Eu vou transformar isso numa igualdade. Para que isso funcione como uma igualdade, eu vou utilizar uma constante K, certo? Vezes 1 sobre o volume, tá certo? E aí eu vou fazer aquela coisa que vocês costumam dizer assim, ó, que é, o volume tá do lado direito da igualdade dividindo, ele vai para o lado esquerdo multiplicando. Isso, por que a gente fala isso? É porque na realidade eu estou multiplicando volume dos dois lados, porque veja, a igualdade significa que, pensa numa balança, tá? Numa balança de dois recipientes, um do lado do outro, que estão em equilíbrio, tá? Estão equilibrados ali. O que eu colocar, para que a balança fique equilibrada, o que eu colocar de um lado, ou o que eu retirar de um lado, eu vou ter que retirar do outro. O que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, tá? Aí o que acontece? Quando eu multiplico 1 sobre volume vezes volume, isso aqui, ó, se transforma em volume sobre volume, que é igual a 1, né? K vezes 1 é igual a K. E aí, no final, o que você vai ter? Volume vezes pressão é igual a K,
tá certo? Esse K, ele é uma constante, ele vai dar um valor, certo? Um número, que não vai variar independente da transformação isotérmica que eu faça. Então, o que acontece? No início do meu experimento e no final do meu experimento, o K tem que se manter. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó, nesse gráfico, tá? Olha só. Vamos provar que V vezes P é igual a K. No experimento, então, aqui então nós temos o quê? Temos uma tabela de pressão vezes volume para um gás qualquer, um gás X. Pressão em atm e o volume em litro, tá? As colunas aqui. Então, eu tenho a pressão aqui no primeiro experimento, a pressão de 8 atm, o gás ocupando o volume, tá? De 1 litro. Aí depois, com a pressão, né, no segundo experimento, com o mesmo gás, a mesma quantidade de gás, tá? Quando eu aumento o volume, a pressão diminui, tá? Então assim vai. A terceira etapa do meu experimento, uma pressão de 2 atm e um volume ocupado é de 4 litros. E a quarta etapa do experimento, então, para a pressão de 1 atm ocupa 8 litros, tá? Então, olha só, agora eu vou obter os valores de K para cada etapa do meu experimento. Então, vamos lá. 8 vezes 1 é igual a 8. 4 vezes 2 é igual a 8. 2 vezes 4 é igual a 8. E 1 vezes 8 é igual a 8. Tá certo? Perceberam? O valor de K não vai mudar. Agora, para fazer um exercício com vocês, é o seguinte. Imaginem que eu estou na situação 1, tá? A minha situação inicial é 1 e a minha situação final é 4. Aí eu faço o seguinte. Eu estou com essas condições. Eu tenho pressão na mesma temperatura, tá? Eu não vou variar a temperatura. Quando o meu gás quando eu tenho 1 litro de gás a 8 atm, qual seria a pressão? Digamos que eu não saiba que é 2 aqui, tá? É interrogação. Qual seria a pressão final? Então, a pressão inicial é igual a 8 e o volume inicial é igual a 1 litro. E qual seria a pressão final quando eu aumento o volume desse mesmo gás para 4 litros, tá? Então, veja só. Se eu sei que o valor de K não vai mudar no início nem no final do experimento, portanto, VI, PI vai ser igual a K. E VF e PF também vai ser igual ao mesmo valor de K. Então, se K é igual para os dois lados, portanto, VI, PI é igual, que é volume inicial, pressão inicial do meu experimento, volume final vezes pressão final do meu experimento também serão isso. Esse produto é igual. VIPI é igual a VFPF, certo? Bom, como o que eu quero saber é a pressão, eu vou isolar a pressão final, tá certo? Então, o que eu vou fazer? PF vai ser igual, e aí aquela coisa que a gente fala, né? Isso aqui vai para cá dividindo, né? Então, eu tenho VI vezes PI, que é volume inicial dividido, vezes pressão inicial, dividido por volume final. Agora, vamos substituir os valores que a gente tem do nosso experimento. A pressão final, PF, vai ser igual ao volume inicial, que é de 1 litro, vezes a pressão inicial, que é de 8 atm, dividido por volume final, que é VF, que é de 4 litros, tá? Então, 1 vezes 8 é igual a 8. Dividido por 4 vai dar 2. Portanto, pressão final é igual a 2, porque 8 dividido por 4 dá 2, tá certo? 2 o quê? Ó, litro corta com litro, porque litro dividido por litro dá 1. E eu tenho, então, 2 atm, tá certo? Então, se vocês olharem aqui, ó, no meu próximo experimento aqui, ó, foi esse valor que eu obtive aqui, ó. Vou circular em verde aqui na minha tabela. Viu? Eu cheguei nesse valor aqui, ó,
tendo conhecimento do valor de K dessa constante. Certo, gente? Agora nós vamos fazer uma transformação isobárica, tá? A transformação isobárica, iso é de mesmo e bárica vem de barômetro, né? Vem de pressão, tá certo? Então eu vou avaliar uma transformação em que eu não vario a pressão, mas eu vou variar o volume e a temperatura, tá? E vamos ver o que isso acontece. Falando sobre barômetro, né? Então eu tenho um videozinho que eu encontrei em inglês e eu narrei, né? Eu dublei esse vídeo e eu vou colocar aqui e vou mandar para vocês também esse vídeo explicando sobre a história do barômetro, como é que ele surgiu, tá? Mas vamos lá, falar da transformação isobárica. Primeiramente, vamos olhar as condições iniciais do meu sistema. Eu estou aqui com um volume, né, onde a largura do meu recipiente está em 10,2 nanômetros, a pressão em 17,4 atm e a temperatura de 30 graus Celsius. Essa é a minha condição inicial, tá? Então vamos ver o que acontece com o volume quando eu aumento a temperatura. Aumentando a temperatura, então, tá certo? Ali aumentei a temperatura. Observe que o volume vai variar, o volume aumenta, tá? Para que a pressão se mantenha a mesma, tá? Então, eu passei um pouquinho, por isso que começou a variar ali, tá? Então, eu vou continuar avaliando aqui agora quando eu resfrio esse gás, tá? Para manter a pressão igual à condição inicial ali, ó, tá? Então, veja, eu reduzo ali a temperatura para que a pressão se mantenha constante, então eu vou ter que reduzir o volume, tá certo? Agora eu vou avaliar o que tem que acontecer com a temperatura para que quando eu variar o volume, o que tem que acontecer com a temperatura para que a pressão se mantenha constante, tá certo? Então, se eu aumento o volume, aqui, ó, olha lá, a temperatura está em 27 graus Celsius agora, tá? E a pressão tem que estar em 17,5 e tem que se manter 17,5. Aumentei o volume, o que tem que acontecer com a temperatura? Ela precisa aumentar, eu preciso aumentar a temperatura para manter essa pressão igual, tá certo? Agora eu vou reduzir o volume, tá certo? E para manter a pressão ainda em 17,5 atm, o que tem que acontecer com a temperatura desse gás? Ele tem que resfriar, tá certo? Então essa foi a transformação isobárica. Então esse experimento da transformação isobárica ficou conhecida como primeira lei de Charles. Seguinte, agora nós vamos falar sobre a transformação isobárica. Como eu falei para vocês, a transformação isobárica, iso vem de igual, bárica vem de barômetro, né? Está relacionada com a pressão. Então vamos olhar aqui o exemplo desse balão, dessa bexiga aqui, né? Ela tem um determinado volume, a pressão dela está a mesma pressão externa, né? A pressão interna está na mesma pressão interna. Digamos que eu pegue um secador de cabelo e forneça ar quente aqui para essa bexiga, tá certo? E de maneira que eu possa medir o volume, né? Vamos imaginar aqui que eu estou então soprando o ar quente nessa bexiga. Olhando para o gráfico aqui, o que vai acontecer? O volume vai aumentar, o volume da bexiga vai aumentar, porque o ar quente faz com que as partículas do gás dentro do balão, elas se acelerem mais rápido e, contanto, elas se choquem com mais força nas paredes do recipiente, no caso da bexiga, fazendo com que a força com que o ar dentro do balão empurra ele para fora aumente. Então o balão vai aumentar de volume, tá? E aí o que vai acontecer? Quanto maior a temperatura, né, eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando a energia cinética das partículas dentro do balão, então ele vai aumentar de volume. Aí eu estou nesse ponto aqui do gráfico, tá? Eu tenho alta temperatura, alto volume, tá? Agora eu vou fazer o experimento contrário, inclusive tem um videozinho que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês, que é de um experimento onde com uma bexiga dessa, né,
dessa de festa, ela é colocada num recipiente e despejado um nitrogênio líquido a menos 78 graus Celsius. Quando eu coloco aqui, né, o que eu estava acabando de explicar, ar frio, né, eu vou chegar nesse ponto aqui do gráfico, tá? Então eu vou ter uma baixa temperatura e baixo volume. Bom, então o que a gente pode concluir desse experimento? Que o volume é diretamente proporcional à temperatura, tá certo? E aí, da mesma forma que no exemplo anterior, eu vou colocar aqui uma equação, uma equação que é a seguinte: eu tenho um valor de K multiplicado por T, tá certo? Então, o volume é diretamente proporcional à temperatura, porque quando eu aumento a temperatura, o volume também aumenta, tá certo? Então, aquilo que a gente diz, né? A temperatura está do lado direito multiplicando, ele vai lá para o lado esquerdo dividindo. É o que na realidade a gente faz, eu vou dividir dos dois lados, eu vou dividir a temperatura, tá certo? Ou multiplicar por 1, que dá no mesmo, né? Dividir por temperatura ou multiplicar por 1 sobre T dá no mesmo, tá? Porque eu vou ter T sobre T é igual a 1. 1 vezes K dá igual a K, tá certo? O que vai sobrar no final? V dividido por T vai ser igual a K. E aí, vou fazer o seguinte experimento com você. Aqui é uma demonstração, né? A gente tem dois recipientes aqui, né? Temos um recipiente com água quente e com água fria, tá? Então, o recipiente, esse daqui, ó, é com água quente, tá? Água quente. E o recipiente daqui, ó, é água fria, tá certo? Então, olha só o que aconteceu com a água fria. O balão murchou. E aí, quando eu faço o mesmo experimento, agora colocando na água quente, isso vocês podem fazer em casa também, tá? Pegar aí água quente e água fria com uma garrafa PET ali, ó. Coloca uma bexiga no bico da garrafa. Vocês vão ver que isso aqui vai acontecer, ó. Olha o que acontece aqui quando você coloca ele na água quente, tá? Ó, água quente, tá certo? Ele vai aumentar de volume, certo? Agora vamos pegar aqui e fazer uma transformação de volume versus temperatura, tá? Aqui pegando os dados para um gás qualquer. Então eu tenho aqui na primeira coluna eu tenho o volume e aqui na segunda coluna eu tenho a temperatura. E na terceira coluna eu vou colocar aqui o valor de K, tá certo? Então é o seguinte, vamos ver. Então no meu primeiro, eu tenho aqui o primeiro experimento, a minha condição inicial, onde eu tenho o volume de gás de 1 litro a uma temperatura de 0,5 graus Celsius, tá? Aí depois eu tenho a segunda etapa do meu experimento, tá? Quando o volume, para que a pressão se mantenha igual, um volume de 2 litros precisa ter 1 grau Celsius. O meu terceiro experimento, para que a pressão se mantenha igual, o volume de 4 litros precisa ter a temperatura de 2 graus Celsius. E a quarta e última etapa, a um volume de 8 litros desse mesmo gás, então precisa ter uma temperatura de 4 graus Celsius para que a gente tenha a pressão igual. Então, como é que a gente faz para obter o valor de K? Tá? O valor de K a gente vai dividir o volume pela temperatura. Tá? Então, olha só, dividindo 1 por 0,5, eu tenho aqui o meu valor de K é igual a 2. Dividindo 2 por 1 vai dar 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 8 dividido por 4 dá 2. E assim como no exemplo passado, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a minha condição inicial, tá? Porque o valor de K tem que se manter inalterado, tá certo? Vamos fazer então aqui um teste, tá? Digamos que eu não sei qual que é o volume, tá? Esse volume aqui eu não sei, tá? Aqui eu sei que é 8, mas vamos testar. Então, eu tenho a minha condição inicial aqui, que é 1, e a minha condição final, que é 4. Se eu sei o seguinte, que VI dividido por TI, essa condição inicial, volume inicial dividido pela temperatura inicial, tem que dar igual ao valor de K. Assim como
VF, que é o volume final, dividido pela temperatura final, vai dar o mesmo valor de K. Portanto, VI dividido por TI tem que ser igual a VF dividido por TF, tá certo? Porque a pressão não entra aqui porque ela não foi alterada, ela não foi mexida. Bom, então, tendo isso daqui, ó, essa condição aqui, o que eu não sei, o que eu quero saber? Eu quero saber quem que é o meu volume final aqui, ó, tá? Então, eu vou isolar o meu volume final. O que eu vou fazer? O TF está aqui dividindo, do lado direito dividindo, ele vai para o lado de cá multiplicando, tá? Eu vou reescrever aqui do lado, aqui embaixo, tá? Então, eu tenho que TF, que agora está multiplicando, vezes VI dividido por TI é igual a VF, que é o que eu quero saber, tá? Então, eu vou substituir os valores que eu tenho ali, tá? Agora eu vou substituir os valores que eu tenho ali na tabela. TF aqui, ó, é 4 graus Celsius. Então, vou colocar aqui o valor. 4 graus Celsius. Vezes VI. VI é 1 litro. 1 litro. Dividido por TI. TI é 0,5. 0,5. Tá? Isso aqui, então, vai ser o quê? 4 vezes 1, 4. Dividido por 0,5 é igual a 8. 8 o quê? Veja, faltou uma coisinha aqui, ó, 0,5 graus Celsius. Então, graus Celsius, corta graus Celsius, então é 8 litros, tá certo? Então, tá aqui os 8 litros, né? Que a gente obteve ali, ó, no cálculo, certo? Agora nós vamos falar sobre uma transformação chamada de isocórica, também chamada de isométrica ou isovolumétrica. Iso de mesmo e volumétrica de volume. Então, vou fazer uma transformação aonde o volume não vai variar, tá? Então, o gás está condicionado dentro desse volume, tá? E ele não vai variar. Como vocês devem ter visto ali, então, no texto da atividade, eu coloquei ali como exemplo um cilindro, né? Um botijão, aonde você tem uma parede rígida, ou seja, o que acontecer é de troca de calor ali do meu recipiente, vai aquecer ou resfriar o gás ali dentro, mas o volume não vai variar porque a parede do meu recipiente é bastante rígida, tá? Então, vamos analisar aqui a condição inicial do meu gás. Ele está a 27 graus Celsius, a 17, em torno de 17 atm, e num recipiente cuja largura que tem um volume cuja largura é de 10,0 nanômetros, tá? Então, eu vou avaliar o que acontece com a pressão quando eu aumento ou resfrio este recipiente. Então, primeiramente, eu vou aquecer, tá certo? Eu vou avaliar o que acontece com a pressão. Vamos lá, vamos aquecer. Veja que a pressão está aumentando. Eu estou aumentando a temperatura e a pressão ali dentro está aumentando. Então, eu cheguei ali a 388 graus Celsius, tá? Ou 661 Kelvin, tá? E eu cheguei de 17 atm, eu estou agora em 38, 39, mais ou menos ali, atm, tá certo? Então, eu aumentei a pressão. Por que eu aumentei a pressão? Se vocês observarem, em relação à condição inicial, olha a velocidade com que as partículas estão se movendo dentro do recipiente. Lembra que eu falei sobre a temperatura, que a temperatura é uma medida média da relação com a energia cinética, que é a energia de movimento das partículas, tá? Então, na média, aumentou a energia cinética. A temperatura, quando eu transferi calor da minha chama para o meu recipiente, as partículas do gás dentro desse recipiente absorvem essa energia de calor e transformam ela em movimento, tá certo? Ela em energia cinética. Então, transformar uma energia térmica em uma energia cinética, e eu meço isso com o termômetro, né? Essa relação
da energia cinética com a temperatura, tá certo? Então agora eu vou avaliar o que acontece tanto com as minhas partículas, tá? Com a energia cinética dessas partículas, tá? Com o abaixamento da temperatura. Elas têm que ficar mais lerdinhas, né? Tem que ficar mais devagar. Então estou ali resfriando, percebo a temperatura lá em cima baixando e a pressão também está reduzindo, tá? Então veja que elas estão ficando mais lerdinhas, estão ficando mais cansadas. Agora estou a menos 5 graus Celsius e a temperatura, desculpa, a pressão baixou para 15 alguma coisa, né? Entre 15 e 16 ali. Por que isso acontece? Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia das partículas. E o que acontece é que elas começam a forçar de dentro para fora as paredes do recipiente. Só que o volume está fixo. Então, como o volume está fixo, o volume não vai variar, então a pressão vai ter que variar para que a condição do meu gás se mantenha constante, né? Para que eu saiba qual que é a condição do meu gás, né? Eu sei o volume, eu sei a pressão e eu sei a temperatura, certo? Então, esse experimento também foi feito pelo Gay-Lussac e pelo Charles, e esta ficou sendo conhecida então como a segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Seguinte, gente, agora vamos fazer mais um experimento aqui, tá? Dessa vez vamos fazer uma transformação isovolumétrica, tá? Porque iso é de mesmo e volumétrica o volume não vai variar, então o volume vai ser o mesmo. Então para isso eu vou utilizar aqui um cilindro, tá? Vou simular o que acontece com a pressão ali dentro quando a gente muda a temperatura. O cilindro ele tem uma parede extremamente rígida, tá? Então ele não vai alterar o seu volume. Né? Claro que se um cilindro desse é submetido a uma temperatura muito alta, a sua pressão aumenta muito de forma que ele pode explodir. Né? Já houve vários casos, né? Inclusive no Brasil, de vários acidentes por superaquecimento de algum cilindro onde houve explosões. Né? Bom, então vamos fazer esse experimento e, como sempre, comparar aqui com o gráfico aqui embaixo. Né? Então, primeiramente, nós vamos fazer o seguinte, esse cilindro aqui, né, vamos aquecê-lo, vamos soprar um ar quente aqui dentro, né? E o que acontece? As partículas do gás ali dentro, confinadas dentro desse recipiente, elas vão absorver esse calor, tá certo? Que está sendo transferido para ele, né? E as partículas do gás ali dentro vão ser aceleradas, elas vão ganhar energia cinética, portanto elas vão começar a se chocar com as paredes do recipiente com mais força, elas vão forçar mais as paredes do recipiente de dentro para fora, vão empurrar para fora, né? A pressão é uma força. Só que a parede do recipiente ela é rígida e o volume não vai aumentar. O que vai acontecer com isso? Então a pressão vai aumentar. Então a gente está aqui embaixo nesse gráfico, nesse ponto, ó, a gente tem uma pressão alta e uma temperatura alta, tá certo? Agora vamos fazer o contrário. A gente vai soprar um ar frio ali, vamos resfriar esse nosso recipiente, tá? Certo? Vamos soprar ar frio e aí o que acontece? Da mesma forma, o volume não vai variar porque as paredes do recipiente são muito rígidas e aí quando eu sopro o ar frio, eu estou retirando energia cinética das partículas do gás ali dentro. Então elas vão se chocar com menos força ali, vão empurrar menos as paredes do recipiente de dentro para fora, tá? Então a pressão vai diminuir. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nesse gráfico, nós estamos nesse ponto aqui, ó, onde nós temos uma baixa temperatura e uma baixa pressão. Com isso, o que nós podemos concluir? Que a pressão é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, aumentando a temperatura, eu aumento a pressão. Tá certo? Então, agora eu vou fazer uma expressão aqui, tá? Matemática de igualdade, onde eu vou colocar uma constante K também, né? Então agora eu tenho que o seguinte, pressão é igual a uma constante vezes a temperatura. O volume não entra aqui porque a transformação é isovolumétrica, tá? Bom, então vamos fazer aqui um estudo com
Mas antes só vou rearranjar essa expressão de pressão versus temperatura, onde é o seguinte, aquilo que a gente sempre fala, né? A pressão, vamos isolar o K, né? A temperatura está do lado direito multiplicando, ela vem para o lado esquerdo dividindo, né? Do esquerdo da igualdade. Isso significa dizer que eu vou multiplicar dos dois lados 1 sobre a temperatura, tá? 1 sobre a temperatura, tá certo? Aí o que acontece é que temperatura dividida por temperatura dá 1, do lado de cá, né? Temperatura por temperatura dá 1, 1 vezes K dá K. Então, como é que vai ficar essa expressão? P dividido por T é igual a K, tá certo? Bom, então nós vamos analisar aqui do lado o experimento, tá? Que é pressão, aqui está escrito errado, tá? Tá lá no livro de vocês, inclusive corrijam lá, né? Aqui é pressão versus temperatura, tá? É isso que a gente está avaliando, tá? E não volume, porque o volume nesse experimento é constante, tá? Isso aqui tá lá no livro de vocês, tá? Vejam depois, isso aí tá na página 21, tá? Tá errado, não é volume vezes temperatura, é pressão vezes temperatura. Veja, pressão, ATM, temperatura, e o T de temperatura também é maiúsculo sempre, tá? De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, T de temperatura é maiúsculo e T de tempo é minúsculo, tá? Voltando aqui, então nós temos a primeira etapa, o primeiro experimento, o segundo experimento, o terceiro, quarto, tá? E aí aqui eu vou colocar uma terceira coluna. Na primeira coluna temos a pressão, na segunda coluna temos a temperatura e na terceira coluna vamos calcular o valor de K. O valor de K, então, é pressão dividido por temperatura, tá certo? Bom, aí é o seguinte, aqui nós temos 8 dividido por 24, tá? Aí vocês lembram ali daquela matemática básica, né? 8 dividido por 24, aí você vai ter que simplificar isso daqui, né? Então vamos fazer assim, ó, divide por 2, né? Divide por 2 dos dois lados, né? Divide o 8 por 2, aí vai ficar 4, e divide o 24 por 2, aí vai ficar 12, tá? Aí vai simplificando. Divide aqui por 2 de novo, vai dar 2 dividido por 6. Ainda dá para simplificar, até ficar a fração mais simples possível, né? 1/3. Então, nós temos dois números primos aqui. Então, pronto, temos aqui, ó, 1/3, né? Simplifiquei, pronto. Agora eu tenho 4 dividido por 12, olha só, já está aqui, 4 dividido por 12, simplifica para 2/6, que dá 1/3, tá? Então, 1/3. Aqui agora está 2/6, olha o 2/6 aqui embaixo, né? 2/6, né? Simplifica para 1/3, tá? 1/3. E agora aqui, 1 dividido por 3, 1/3, tá? Fechou. Bom, agora vamos fazer da mesma forma que os exemplos anteriores, a gente vai fazer o seguinte. Qual seria, vamos pegar o 2 aqui, né? O terceiro experimento, vamos pegar esse aqui, ó. Temos essa aqui a condição inicial e o 3 aqui seria a condição final, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que eu não sei que isso aqui é 2, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho a condição inicial de um gás num recipiente qualquer lá, que está a 24 graus Celsius e a 8 atms de pressão, tá? Agora eu quero saber, se eu baixar a temperatura para 6 graus Celsius, qual vai ser a pressão que vai estar ali dentro? Então, eu vou voltar aqui, né, para o meu exemplo, para a minha equação, né? Matemática, para minha expressão matemática aqui, e eu vou fazer a seguinte dedução com vocês, a mesma coisa que eu fiz para os exemplos anteriores. O K ele não vai mudar, percebam, tanto na condição inicial até a final, o K não pode mudar, ele é uma constante, né? Durante a transformação ele não muda. Então eu tenho que a pressão inicial, tá, dividido pela temperatura inicial tem que ser igual a K. E a pressão final dividido pela temperatura final também tem que ser igual a esse mesmo K, tá certo? Portanto, se o K é igual tanto no início quanto no fim, e ambos você obtém através de pressão dividido por temperatura, então, pressão inicial dividido por temperatura inicial vai ser igual a pressão final dividido por temperatura final. Agora, eu vou isolar quem que eu quero. Eu quero saber qual que é a pressão, tá? Eu quero saber qual que é a pressão final. Então, eu vou isolar. Daí, a temperatura, que está aqui
dividindo, vai para lá multiplicando. E aí eu tenho ela, a expressão nova vai ficar assim, ó, temperatura final vezes pressão inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final, certo? Então vamos ver quanto que vai ser, vou substituir os valores, né? Temperatura final, então, é 6 graus Celsius, vezes a pressão inicial, que é de 8 atm, dividido por temperatura inicial, que é 24 graus Celsius. Isso vai me dar o resultado da pressão final ali, tá certo? Então vamos dividir aqui. Bom, 6 vezes 8, 48. Tá, já vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui, ó. Vamos cortar isso aqui, tá? Então, 6 vezes 8, cortei o grau Celsius, tá? 6 vezes 8 é igual a 48 atm, porque foi a unidade que sobrou ali, dividido por 24. Vocês concordam comigo que 2 vezes 24 é 48? Se sim, então isso aqui já dá para a gente fazer direto, ó. 48 dividido por 24 é igual a 2. 2 o quê? ATM, tá certo? Porque 2 vezes 24 é igual a 48. Tá aqui meu resultado, tá? Então eu cheguei aqui na pressão de 2 ATM. Certo, gente? É isso então, um abraço para vocês.